Sabe aquela sensação de estar sempre, mas sempre esgotado? Pois é, a gente vai mergulhar hoje numa obra que tenta explicar exatamente isso. É A Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han. Um livro que, olha, faz um diagnóstico muito certeiro dessa exaustão que virou a cara da nossa vida moderna. A grande pergunta que o livro joga na mesa é essa: por que a gente está sempre tão cansado? E não é aquele cansaço de quem trabalhou o dia todo no campo, sabe? É um esgotamento diferente, que parece vir de dentro. E a resposta que o Han dá para isso, bom, ela é bem surpreendente. E é aqui que a primeira grande ideia do Han já chega para virar tudo de cabeça para baixo. A tese dele é que os nossos problemas, as nossas doenças modernas, elas não vêm da negatividade, como a gente poderia imaginar. Pelo contrário, elas vêm de um excesso de positividade. Para entender isso, o Han nos convida a fazer uma pequena viagem no tempo. Pensa no século XX. Ele chama essa de a era imunológica. A grande preocupação era se defender do que vinha de fora, né? Do vírus, da bactéria, do outro, do inimigo. Por isso era uma sociedade de muros, de fronteiras. Agora, corta para o nosso século, o XXI. Ele diz que a gente vive numa era neuronal. As doenças que marcam a nossa época, como burnout, depressão, TDAH, elas não são uma infecção que vem de fora, são implosões, colapsos que acontecem dentro da gente. Então, tá aí o ponto central da coisa. A gente não adoece mais por aquilo que a gente nega ou rejeita. A gente adoece pelo excesso do que a gente abraça. É a sobrecarga de positividade. É aquela avalanche de informação, a comunicação que nunca para. E principalmente aquela pressão constante por mais e mais desempenho. É isso que tá levando a gente ao limite. Beleza, agora a gente vai para o coração do diagnóstico do Han. É aqui que ele mostra o contraste gritante entre a sociedade de antigamente e a nossa. E tudo se resume a essa briga: disciplina contra desempenho. Olha, a mudança no lema já diz praticamente tudo. A sociedade antiga, a disciplinar, vivia sobre o lema do você não deve. Era tudo baseado em proibições, em deveres. Já a nossa, a sociedade do desempenho, tem um novo mantra: sim, você pode. Sai de cena o dever e entram o projeto, a iniciativa, a motivação, aquela coisa toda. E essa diferença toda, ela se reflete até nos lugares que a gente frequenta. Imagina só, a sociedade disciplinar era a sociedade dos espaços fechados. Fábricas, prisões, quartéis, tudo separado por muros. Agora, quais são os lugares que definem a nossa era? Prédios de escritório envidraçados, academias, shoppings, são lugares que passam uma ideia de abertura, de possibilidade sem fim, né? Só que essa mudança toda tem um preço, e um preço bem diferente. Na sociedade disciplinar, a negatividade, as regras, elas geravam os loucos e os criminosos. Já a nossa sociedade do desempenho, com todo esse excesso de positividade, ela produz o quê? Depressivos e fracassados. As pessoas não quebram mais por causa de uma regra externa, elas quebram por dentro, pelo peso da própria ambição. Mas espera aí. Se a gente tem mais liberdade, como isso pode ser ruim? É aí que a gente entra no que o Han chama de a tirania do poder. Esse poder de poder fazer. Pensa bem, o que acontece quando ninguém mais nos diz não? A pressão para produzir, para performar, ela não acaba. Ela só muda de lugar. Ela vem para dentro da gente e se torna infinita. Aquela liberdade de eu posso fazer tudo vira rapidinho a obrigação de eu tenho que fazer tudo, e sempre mais, e sempre melhor. A frase do Han para descrever isso é fortíssima. Ele diz que o sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. É exatamente isso, é uma guerra interna. A gente vira o nosso próprio agressor e a nossa própria vítima, tudo ao mesmo tempo. E a depressão? Bom, a depressão é a cicatriz que fica dessa batalha. E isso tem um nome: autoexploração. É quando a gente vira, ao mesmo tempo, mestre e escravo. Explorador e explorado. A gente é o nosso próprio chefe carrasco. E o mais doido é que esse sistema é muito mais eficiente que a exploração de antigamente. Por quê? Porque ele vem disfarçado de liberdade. Ninguém está nos obrigando. Nós nos obrigamos. Ok. O cenário é meio sombrio, né? Mas e aí? Qual é a saída? Existe um antídoto para essa pressão toda? Segundo Han, existe sim. E a resposta pode estar em algo que a gente desaprendeu a fazer: o poder de não fazer. E para construir essa ideia, ele busca uma ajuda de peso, lá em Nietzsche. A frase é: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Forte, né?
A nossa incapacidade de simplesmente parar, de descansar, estaria nos tornando bárbaros. E aqui que entra um conceito-chave, a potência negativa. E olha, muito cuidado aqui, isso não tem nada a ver com impotência. Impotência é quando não se pode fazer algo. A potência negativa é o poder de escolher não fazer. É a capacidade de dizer não, de forma consciente, de interromper. É aí que mora a verdadeira liberdade no mundo que não para nunca. E para fechar essa análise, Han nos apresenta uma ideia fascinante. Ele diz que, no fundo, nem todo cansaço é ruim. Existe um tipo de cansaço que não é o esgotamento, o fim da linha, mas que pode ser, na verdade, um novo começo. Inspirado por um outro autor, o Peter Handke, ele mostra que existem 2 tipos de cansaço. De um lado, tem esse cansaço que a gente conhece bem, o do burnout, o cansaço que isola, que nos coloca uns contra os outros e destrói qualquer senso de comunidade. Mas do outro lado, existe o que ele chama de um cansaço nós. Um tipo de cansaço mais profundo, compartilhado, que faz o oposto. Ele nos abre para o mundo, nos conecta com os outros. Um cansaço que inspira. E a citação do Handke que ele usa é linda. Diz assim: "O cansaço era meu amigo. Eu estava ali de volta, no mundo." É essa a ideia. Nesse tipo de cansaço, a fadiga não é mais inimiga. Ela vira uma aliada que nos traz de volta para a realidade, para o mundo. É um cansaço que permite a calma, a serenidade, tudo aquilo que a hiperatividade da nossa sociedade tenta destruir. E a gente termina então com essa provocação, que resume tudo. Numa sociedade que grita o tempo todo que a gente pode tudo, qual é o verdadeiro poder que existe naquela frase famosa do personagem Bartleby? Eu preferiria não. Fica a reflexão. Talvez a verdadeira força hoje não esteja em fazer cada vez mais, e sim em reaprender a arte de, às vezes, simplesmente não fazer.